Em fevereiro de 1994, estava uma crise brava aqui no Brasil, né? Inflação altíssima, né? Na época eu estava dando aulas como professor eventual, né? Eu estava desempregado da minha profissão de regular, né? De projetista. E aí, como tenho formação em matemática, eu estava dando aulas como esporádico, né? Eventual. O pessoal fala eventual. Então, mas aí eu dava aula um período numa escola, né? Eu cheguei a dar aulas apenas uma semana numa escola para substituir um outro professor, né? Então, fevereiro de 94 é pré-plano real. Pouquinho depois teve o plano real. Aí eu resolvi me aventurar no Japão, né? Porque vários dos meus primos tinham ido lá, né? Aí eu não queria ir, né? Mas eu acabei me convencendo, né? E fui. Lá chegando, né? Nós fomos por uma empresa, por uma empreiteira, né? Que recruta mão de obra aqui no Brasil para trabalhar no Japão. E o nosso grupo, saindo aqui do aeroporto de Viracopos, né? Minto, a gente foi para Cumbica. Né? Saindo de Cumbica, a gente foi num grupo de 8 pessoas, né? Por essa empreiteira. Lá chegando, a gente desembarcou no aeroporto de Narita, em Tóquio, e na logística deles lá já tinha uma van aguardando a gente, e essa van levou a gente para uma casa ali nos arredores de Tóquio. Eu acredito que era uma outra cidade vizinha, porém na região metropolitana de Tóquio. Eu não sei dizer o nome dessa cidade. Porém, eu acredito que seja Guma, a província de Guma-ken, né? Porque lá chegando, esse grupo de 8 pessoas ficou numa casa bastante confortável, né? Toda estruturada, com geladeira, fogão, os colchões, tudo ali. A gente não sentia falta de nada, né? Chuveiro, água quente, muitos quartos, né? Ar-condicionado. Então lá estava no inverno, né? Mas a gente não passava frio, ligava o ar-condicionado lá e pronto, né? Só que o que, que acontece? Desses 8, logo no dia seguinte, 6 já foi deslocado para os seus empregos, né? Para as suas cidades, para os seus empregos. E aí ficou eu e um outro colega, né? Esse outro colega meu, depois de acho que menos de uma semana, talvez 3 ou 4 dias, né? Também ele já foi recrutado para o serviço dele, ficando só eu. O cara da empreiteira me disse que tinha um problema de documento, mas eu não acredito muito nessa história não. Eu acho que o emprego que estava lá reservado para mim, ele foi preenchido para uma outra pessoa e aí eu fiquei lá e eles ficaram me enrolando, né? Por um tempo lá. Eu fiquei praticamente um mês parado lá nessa casa, né, aguardando essa tal da regularização do documento. Aí, né, qual que era o meu divertimento lá, né? Para eu não gastar dinheiro, porque eu estava com dinheiro mais ou menos contado para sobreviver lá por um tempo, né, sem ter que ficar pedindo ajuda para a empreiteira, porque a empreiteira ajuda, né? Você, na verdade, você pode ir sem dinheiro nenhum. Se você quiser, nessa empreiteira que eu fui, pelo menos era assim. Se você não tivesse dinheiro, não tinha problema. A empreiteira arcava com tudo, com a sua passagem e com a sua sobrevivência lá. Simplesmente, quando você começasse a trabalhar, a empreiteira ia descontar do teu salário em prestações, suaves prestações, né? O que a empreiteira tinha gasto com você.
Então esse não era o problema. Porém, como eu não queria muito essa dependência, né, eu já fui com um dinheiro no bolso lá e alguns mantimentos. E aí qual que era o meu divertimento lá? Né? Assistir TV. Né? E assistindo TV, eu me lembro que tinha um programa lá, eu não me lembro se era um programa, era um programa de esportes, né? E se não me falha a memória, era de sábado, né? E qual não foi minha surpresa quando num desses programas apareceu apresentando sábado de manhã, né? Eu acredito que, eu não sei, eu acho que não era um programa diário, porque eu fiquei na dúvida se era um programa de esporte diário, igual tem aqui, né? Mas eu acredito que esse aí era. Eu acho até que tinha um programa diário lá, mas esse era um específico de fim de semana. Eu me lembro que era no sábado. E qual não foi minha surpresa? Quem que estava apresentando o programa? Dois jovens, né? Dois jovens japoneses, cada, cada um com a camisa do Guarani de 1994, que é a camisa desse time que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Ó? O Robert aqui no meio aqui, ó, que depois foi campeão brasileiro pelo Santos em 2002. Então, é exatamente essa camisa os apresentadores estavam usando. Então era um casal de jovens, um rapaz e uma moça. E só que assim, um estava usando a camisa oficial número um, que é a verde, né? E o outro estava usando a branca, a camisa número 2. E eu achei bastante curioso isso, porque veja que no Brasil tem inúmeros times tradicionais, né? Você tem o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco no Rio. Em São Paulo você tem o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo. Você tem o Atlético Mineiro e o Cruzeiro em Minas, o Inter e o Grêmio, né, no Rio Grande do Sul. No entanto, estavam apresentando lá com a camisa do Guarani. Eu só não lembro se o rapaz estava usando a camisa branca e a moça estava usando a camisa verde ou vice-versa. Isso eu não me lembro. Então, esse casal de jovens estava apresentando o programa com a camisa do Guarani. Eu fiquei espantado com isso aí. Mas aí, pensando bem, eu acho que ali onde a gente estava é uma cidade com uma concentração muito grande de brasileiros, né? E aí, para cativar a audiência, né, eles usavam desses recursos aí. Mas eu lembro perfeitamente que era a camisa do Guarani que eles estavam usando. E uma coisa que eu não lembro também é se o programa era específico de futebol ou se era de esportes de um modo geral. Isso eu não lembro, porque na época estava bombando, como bomba até hoje, a J-League, né, que é a liga japonesa de futebol. E na época o Zico estava jogando lá no Kashima Antlers, né? O Kashima, o Zico, o Alcindo jogando no mesmo time lá, eu lembro bem. E o rival do Kashima era o Kawasaki Verde, né? Eles eram os times mais poderosos da liga japonesa lá. E o time do Verde, Kawasaki, né? Ele foi campeão várias vezes e tinha um brasileiro naturalizado lá, né? Que ele, inclusive, teve participação importante na seleção japonesa, né? Jogador de defesa, né? E por aí vai. Bom, e aí, nesse meio tempo, né, também assistindo TV, eu vi que estava passando lá, isso foi realmente surpreendente para mim também, estava passando o Campeonato Paulista, né? É, vocês estão vendo aí alguns jogos da época do Campeonato Paulista de 1994.
E se não me falha a memória, esses jogos aí eram de segunda-feira. Eu tenho dúvida se era na segunda-feira ou era no sábado. Era num desses 2 dias. Com certeza não era no domingo. Então, passava na segunda-feira, me parece, 8 horas da noite, horário nobre, com narração japonesa e tudo. Uma coisa que eu não lembro é se era o Campeonato Paulista do ano anterior, 93, ou se era de 94. Eu acredito que era de 94 mesmo, porque o Campeonato Paulista já tinha começado. Já tinha jogos em janeiro, né? Então, eu acredito que o que acontece? Uma emissora japonesa comprou os direitos de transmissão do Campeonato Paulista e passava os jogos ao vivo na TV a cabo e depois disponibilizava para passar na TV pública, né? No horário de 8 horas da noite lá, porque eu lembro que todos os jogos que eu assisti foram poucos, né? Eu acho que foram três eu acho, porque eu fiquei um mês lá, né? Então era um jogo por semana que passava, né? Só passava só na segunda-feira. Eu tenho dúvida se era na segunda ou era no sábado, viu, pessoal? Mas era num desses 2 dias. E eu lembro que todos os jogos que passava era à noite. Até talvez para dar a sensação que estava passando ao vivo, né? Pode ser isso. E a outra coisa que eu lembro que todos os jogos sempre tinha um time da capital envolvido. Então tinha tipo São Paulo e Noroeste, entendeu? Depois na outra semana era Corinthians e Inter de Limeira, né? Depois na outra era São Paulo e Guarani, uma coisa assim. Sempre tinha um time da capital envolvido. Mas por que isso, né? Novamente, é porque a comunidade de brasileiros nessas cidades aí, né, era muito grande, como é até hoje, né? Eu me lembro que na época que eu trabalhei lá, a cidade de Oizumi, que fica em Guma, né, na província de Guma, Oizumi tinha 20% de brasileiros, né? Então, nas lojas de Oizumi, tinha tanto brasileiro, né, circulando por lá que as placas, né, as placas com preços, propagandas, estava tudo escrito em português. Então a japonesada adorava os brasileiros lá por causa da rotatividade na economia que os brasileiros proporcionavam, porque o brasileiro, ao contrário do japonês, né, gasta bastante. É só ter um dinheiro ali no bolso que já está gastando. Então, quem fazia a economia rodar lá nessas cidades, né, era o povo brasileiro que trabalhava lá. É, eu vou aproveitar o gancho aqui, né, para dizer que na época que eu morei lá, ao mesmo tempo que tinha essa cidade de Oizumi, onde os brasileiros eram adorados, né, tem uma outra cidade lá chamada Hamamatsu, onde os brasileiros eram odiados, porque ali você tinha bastante arruaceiro, brasileiro arruaceiro, fazendo racha com carro, né, assaltando, né, e, inclusive chegou ao ponto de, isso eu li em jornais brasileiros da época, onde as lojas, quando eles percebiam que eram brasileiros que estavam entrando nas lojas, né, eles anunciavam no alto-falante para os vendedores tomarem cuidado, ficarem atentos. Veja só que vergonha isso, né? Isso estava relatado no jornal, no jornal da época lá. Então a cidade de Hamamatsu, que fica em Hamamatsu, eu acho que não sei se fica em Guma,
Não, acho que não é Guma, não. Não, não é não. É mais aqui pro sul. Eu sei o nome da cidade, da província que eu não lembro. Mas Hamamatsu é uma concentração enorme de brasileiros na época e tinha essa fama de realmente de dos, dos brasileiros, né, serem realmente execrados lá praticamente, né? Então, aí quem pagava o pato era o pessoal de bem, né? Pessoal trabalhador, tudo, né? Então é muito triste isso. Então você veja que extremos opostos aí, né, com relação à comunidade brasileira no Japão nos anos 90. Hoje, não sei como tá, né? Não estou acompanhando, mas pessoal, é isso aí que eu tinha para falar na nossa contação de histórias de hoje.